Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos 3. Romanos 3. Beleza? Quando você abre aí, o título da mensagem de hoje é Vilões da História. Quero falar sobre isso, vilões da história. Se abriu aí, deixa aberto, aguarda, já nós vamos ler, ok? Quantos aqui estão cientes da guerra que está acontecendo em Israel? Se você não está, meu irmão, você está usando TikTok para coisa errada, você não sabe de nada mesmo, né? Misericórdia, só da última dancinha, né? Mas está acontecendo uma guerra em Israel, né? Nós tivemos notícias desses atos terroristas praticados pelo grupo islâmico chamado Hamas, e essas notícias que chegam até nós causam um distúrbio no nosso coração, né? São atrocidades muito graves que estão sendo cometidas ali naquela região. E nesta semana eu fiquei meditando sobre isso, fiquei meditando sobre tudo aquilo que está acontecendo na região de Israel, tudo aquilo que aquele grupo está realizando, agora também Israel nessa contra-ofensiva, todas essas mortes que estão acontecendo, né? Fiquei sabendo também essa última semana, veio uma notícia que parece que o grupo terrorista Hamas decapitou 40 bebês de colo. Isso para mim gera um peso ainda maior, sendo que eu tenho um bebê de colo em casa. Eu fico pensando até que ponto chega a crueldade humana de tomar um bebê como o Timóteo, por exemplo, e ter coragem de realizar uma bestialidade dessas com uma criança. E eu fiquei meditando sobre isso, sobre a questão da maldade humana. E em contextos como esse que nós nos encontramos, muitas vezes a gente nutre esse ódio por estas pessoas que cometem essas atrocidades, esses terroristas, e a gente simplesmente fica na base do ódio. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter uma ira santa. A palavra de Deus fala sobre você se irar de forma santa, não tem nada de errado nisso. Mas hoje eu queria trazer uma meditação um pouco contradizente, mas que o intuito dela é fazer com que você olhe para você mesmo. Eu gostaria de te perguntar, qual será que é a diferença entre nós e esse grupo terrorista? Porque quando nós analisamos as grandes violências cometidas na história da humanidade, não só esse ato terrorista, como por exemplo o Holocausto, como por exemplo a guerra de 17, como por exemplo outras guerras que aconteceram na história da humanidade, nós temos o costume de tomar um lado da história e nós nos autocolocamos como os mocinhos, e aqueles outros como os vilões. Mas eu queria trazer você hoje para uma meditação. Qual será que é a real diferença entre nós e aqueles que nós denominamos vilões da história? Qual é a diferença, por exemplo, entre você e Hitler? Tem gente rindo, tá falando que eu faço cosplay de um cara aí. Nine. Brincadeira. Mas, qual que é a diferença? Vou te dizer qual que é a diferença. A única diferença entre nós e aqueles que nós denominamos como vilões da história é que estas pessoas deram mais vazão à natureza pecaminosa do que nós. Se você sondar o seu coração, você vai perceber que existe muita coisa podre aí dentro. E que se você desse vazão a isso, talvez muitas atrocidades também aconteceriam. Se você for muito franco, é claro. Eu vou provocar você mais ainda, deixar você incomodado. Esses caras, por exemplo, do Hamas, eles pensam que estão realizando essas bestialidades
a atrocidades em nome de uma guerra religiosa, servindo o seu Deus. E muitas vezes nós cometemos outras atrocidades simplesmente porque a gente está afim. Isso faz a gente meditar em algumas coisas. Sobre a nossa maldade. Sobre a nossa vileza. A gente tem essa ilusão de que o homem, no caso nós, de que nós mesmos somos bons cidadãos, pessoas boas. Por isso que Deus precisa me amar, Deus precisa dar o que eu quero, Deus precisa cuidar de mim, porque eu sou um cara gente boa, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa que foi muito bem educada pela mamãe, pelo papai, e está tudo certo. Mas eu quero meditar com você sobre qual é a real condição sua, minha, destes homens que nós citamos aqui. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Você acabou de ler qual é a definição bíblica para o seu estado. Não é para os terroristas do Hamas, não é para Hitler, não é para Stalin, não é para Che Guevara e muitos outros que cometeram grandes atrocidades aí na história da humanidade. Não, você acabou de ler o que a Bíblia diz sobre você. O que a Bíblia diz sobre o seu estado sem a pessoa ou sem a intervenção de Deus. Este é o nosso estado. E essa é a primeira verdade que eu quero deixar ao seu coração, é sobre a maldade do homem. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, criados para executar um bom propósito, de cuidar das coisas criadas pelo Senhor. Porém o homem desejou mais ter o seu próprio conhecimento, determinar para si mesmo o que era bom ou não, isso que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dizer para si mesmo o que era bom, o que era agradável, o que não era. O homem escolheu essa autonomia ao invés da obediência ao Senhor. E a Bíblia fala que quando o homem assim o escolheu, o pecado entrou na história da humanidade. E com a entrada do pecado na história da humanidade, o homem então representando o Senhor, todo o cosmos se perverte. Todo o cosmos entra em decomposição, em destruição, porque o pecado traz isso, morte, destruição. E aí, a partir de Adão, então, todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Essa natureza que nos leva a cometer ou a praticar aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Pecado no hebraico é kata, significa errar o alvo. Significa tudo aquilo que você faz, que você errou a mira, meu irmão. Você fez fora daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, isso é pecado. Quando eu falo que o homem e a mulher nascem com uma natureza pecaminosa, eu estou dizendo para você que nós nascemos com essa natureza que nos leva a errar o alvo, constantemente. Se nós formos fazer igual, se eu não me engano, o Zeca Pagodinho diz, deixa acontecer naturalmente, é ele que fala isso, né? Acho que é, eu não escuto muito essas músicas. Alguém aí, brasileiro, que toca o cavaquinho. Alexandre Pires, você é fã dele? Que bênção. O brinca por causa disso? Não? Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você deixar acontecer naturalmente, você vai caminhar para uma vida de pecado, de destruição. Você está entendendo? Você está compreendendo? Você precisa ser intencional com a sua vida para caminhar de uma forma diferente. Porque se você deixar acontecer naturalmente,
você vai caminhar rumo à morte, rumo ao pecado. É a mesma história do porco. Você já viu a história do porco? O porco é o seguinte, o porco ele gosta de ficar na lama, por várias propriedades biológicas dele. Se você for lá e limpar o porco, falar, olha que lindo, está cheiroso, limpo, gostoso, fofinho, fica aqui agora, ele vai sair correndo para a lama. Por quê? Porque esta é a natureza dele, você está compreendendo? Você é igual ao porco, meu irmão. Jesus vem e tenta dar um trato no você, mas você está doido para pular de cara na lama de novo. Ai, porque eu gosto tanto. Nós precisamos compreender isso, que nós temos essa natureza pecaminosa dentro de nós. Só Jesus pode transformar isso. Só Jesus pode trocar essa natureza. Só Jesus pode colocar em nós o seu Santo Espírito que nos orienta, nos guia para caminhar de forma diferente. Caso contrário, nós sempre vamos caminhar para esse caminho de morte. E aí retorno àquilo que eu disse no início. A única diferença entre você e estes homens que praticam essas atrocidades é que simplesmente eles deram mais vazão à sua natureza pecaminosa. Mas talvez se você fizesse o mesmo, você praticaria coisas ainda mais abomináveis. Olha o que acontece na nossa sociedade. Nós temos filhas que são presas porque matou os pais. Nós temos pais que foram presos porque jogaram a própria filha de um prédio. Isso são histórias reais do Brasil. Vai dizer que isso não é atrocidade? Estou fazendo para provocar você mesmo. O Hamas, quando ele matou um bebê lá de Israel, na cabeça dos caras, eles estão numa guerra religiosa, eles mataram um bebê de um grupo religioso que eles precisam exterminar. E esse pai e essa mãe brasileiro aí que jogaram o próprio filho do prédio, qual coração será que está mais afundado na morte e no pecado? Só que a gente acha que a gente está fora desse contexto. É lá em Israel, né, pastor? Não tem nada a ver com a gente. Não, meu irmão. Isso acontece aqui, em Londrina. Isso acontece na nossa cara. Isso acontece na nossa vida. É importante nós compreendermos a realidade da maldade do nosso coração. Porque quando nós compreendemos isso, jovem, isso destrói a ilusão que nós temos de que nós merecemos algo de Deus. É uma das coisas que acontece. Muita gente chega na igreja com essa ilusão. Não, porque eu mereço algo de Deus. Você não merece nada, meu irmão. Se Deus fosse tratar com você com justiça, Ele só te mandaria para o inferno. Você e o Hamas. Ok? Nós não merecemos nada de Deus. Nada. Deus simplesmente nos alcança com graça, amor e misericórdia, porque Ele quer. É tipo alguém que não estudou para a prova, foi lá, tirou 0, e o professor fica com um dó. Fala assim, não, eu vou pedir para o meu filho que estudou a prova, ficar de recuperação por você. E ele vai, a nota que ele fizer vai ser para você também. É isso que Jesus fez, entendeu? É nessa pegada aí. Então, você compreender a maldade do teu próprio coração destrói essa ilusão de que nós merecemos algo de Deus, de que se Deus não fizer tal coisa, Ele está sendo injusto comigo, de que Deus gosta mais do outro que gosta de mim, e coisas desse tipo. Não, você precisa quebrar isso no teu coração, você precisa entender que não, você não merece nada de Deus. Essa compreensão também nos dá humildade perante Deus e perante as pessoas. Porque tem muita gente que começa a caminhar com o Senhor dentro da vida da igreja, e aí, em algum momento da caminhada, começou a achar que era sobre ela mesma. Começou a achar que ela era a última bolacha do pacote, sabe? Que ela era a cereja do bolo, entendeu? E aí ela começa a achar que é sobre ela, que ela é a pessoa diferenciada, a escolhida, a ungida do Senhor. E aí começa a apontar o dedo para o outro. E começa a ser igual aquele hipócrita da Bíblia que fala do cisco que está no olho do outro, mas não enxerga a trave que está no próprio olho. Quando nós temos a consciência da real maldade do nosso coração, isso nos dá humildade para poder olhar para o próximo e falar, ei, se hoje eu estou caminhando mais intimamente com Deus, se Deus tem mudado minha vida, é por misericórdia, e eu vou ajudar esse irmão a isso também. Eu vou ser um colaborador desse processo na vida do meu irmão. Eu não vou ser um nariz empinado que vai falar assim, abre alas que o varão ungido de Deus chegou. Eis que te digo. Não.
Você vai ser um colaborador. Você vai ser aquele que abraça. Você vai ser aquele que discipula. Você vai ser aquele que deseja alcançar pessoas para Jesus. Porque você sabe de onde Deus te tirou. Talvez você, jovem que está me ouvindo, não tenha uma história de atrocidades e bestialidades como essas que eu citei. Mas você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe dos recônditos escuros do seu coração. Você conhece. Você sabe o seu verdadeiro lado que talvez você não mostre para ninguém. Isso precisa gerar humildade no nosso coração. Mas também esse conhecimento ele nos deixa em estado de alerta para sondar o nosso próprio coração. Para constantemente na caminhada com Deus, nós olharmos para nós mesmos e pensarmos: será que as minhas atitudes, elas têm apontado para Cristo? Ou será que eu tenho dado vazão à minha natureza pecaminosa com uma máscara de religiosidade? Porque esse é o grande BO da vida da igreja. Pessoas que dão vazão à sua natureza pecaminosa debaixo de um pretexto de religiosidade. Pessoas que destroem vidas dentro da igreja. Quando o cara chega aqui precisando de ajuda, você vai lá e dá o último tiro, ao invés de ajudá-lo. Mas é porque a Bíblia diz isso, pastor, que aquela pessoa estava em pecado. Esse é o grande BO. É quando você usa a tua língua para falar do outro, na sua célula, sob um pretexto de: não, pastor, eu não estou fazendo fofoca, eu estou compartilhando pedidos de oração. Estou contando o que aconteceu para que essas pessoas possam orar juntamente comigo, para restauração na vida desse irmão, dessa irmã. Mentira! Sem vergonha. Nós precisamos conhecer a vileza do nosso próprio coração. E a segunda verdade é justamente essa: nós precisamos olhar para o espelho. Nós precisamos olhar para o espelho, encarar. O que essa perícope, esse texto fala, que nós precisamos analisar? Primeiro, será que tem alguém que é justo? A Bíblia responde: não há nenhum justo. O que é justo? Alguém que está numa condição boa perante o Senhor. A Bíblia fala que não tem ninguém assim. A Bíblia fala que se alguém é justo hoje é porque foi justificado por Deus, não pelos seus méritos próprios, mas por aquilo que Deus realizou, por aquilo que Cristo realizou, por estar incluído na morte e ressurreição com Jesus Cristo. Há alguém que compreenda, e aqui eu acho demais, esse compreender tem a ver com conhecimento interno, tem a ver com você entender na sua mente, no seu coração e viver de acordo com aquilo que você entendeu. Ou seja, a Bíblia fala: tem alguém que compreenda? Diz que não. Diz que nós somos nulos no nosso entendimento. Nós não conseguimos enxergar. Nós ouvimos e não entendemos. É por isso que a Bíblia fala que aquele que compreende só compreende porque o Espírito Santo o revelou. Caso contrário, não compreenderia. Há alguém que busque a Deus? A Bíblia também fala que não. A Bíblia fala que todos nós originalmente nos desgarramos do Senhor. Éramos como inimigos de Deus, como nós cantamos agora há pouco. Nós desejamos estar afastados do Senhor. A grande verdade do coração da humanidade é que o homem deseja ser o seu próprio Deus. Assim como a psicopedagogia infantil fala muitas vezes que se o bebezinho pudesse ter força de um homem adulto. Sabe quando o bebezinho quer pegar tipo um relógio seu, alguma coisa sua, e aí você não dá, se afasta, e daí ele dá umas batidas, bate em você assim, porque ele quer pegar o relógio? Muitos especialistas da área falam que se essa criança tivesse a força de um adulto, ele te mataria para pegar o seu relógio. Porque ele quer o relógio, ele não quer saber de você. Pequenas víboras já, né, desde pequenininho. Por isso que eu oro para Deus alcançar a vida do Timóteo. Entendeu? Desse jeito. Então o que acontece? A Bíblia fala que nós não buscamos a Deus, que originalmente nós nos afastamos dele, assim como essas crianças. Se nós pudéssemos, nós mataríamos a Deus e nos tornaríamos nosso próprio Deus. A nossa situação é o que o texto diz do 12 ao 18. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer.
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura, seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. A única forma de um ser humano viver algo diferente disso que eu acabei de ler é se o Espírito Santo de Deus nos vivificar. É a única forma. Enquanto o Espírito Santo de Deus não nos vivificar, nós não podemos realizar nada disso, porque a Bíblia fala que nós estamos mortos espiritualmente. E morto não quer nada, morto não fala nada, morto não faz nada, morto não deseja nada. Quem está morto, está morto. Enquanto o Espírito Santo de Deus não nos vivificar, nós não podemos fazer nada diferente disso. É por isso que, como igreja reformada, nós somos uma igreja reformada, se você não sabe, flash news para você, nós cremos que a regeneração precede a fé. Vou repetir. Nós cremos que a regeneração precede a fé, ou seja, nós cremos que só aquele que está vivo espiritualmente pode sequer vislumbrar a Deus e desejá-lo. Ou seja, o Espírito Santo primeiro vivifica você para depois você crer, porque antes você estava morto, você não consegue crer nada. Pastor, da onde você tirou isso? Da sua cabeça grande? Não, João 3,3 diz. Jesus respondeu para Nicodemos: em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, o que é nascer de novo? Ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver, diga ver, não pode ver o reino de Deus. E se você não pode ver, meu irmão, você pode muito menos escolher, né? Se você não pode ver, escolher então, menos ainda. Ou seja, enquanto o Espírito Santo não realizar essa obra em nós, nós somos como Romanos diz. Porém, mesmo quando nós nascemos de novo e escolhemos a Deus, a Bíblia, ela nos fala que a presença do pecado permanece em nós até que Jesus Cristo venha novamente. É por isso que o cristão, na caminhada, depois que ele já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele continua lutando contra o pecado. Porque ele tem agora dentro de si o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo, que o orienta a caminhar um caminho de vida, mas também ainda tem essa natureza pecaminosa que quer fazer com que ele viva um caminho de pecado. E aí é aquela briga feia. Por isso nós somos chamados a caminhar em santidade, crescer em santidade, intimidade com Deus, para que possamos cada dia mais viver em santidade. Caso contrário, nós vamos sempre ceder para o pecado, nós sempre vamos voltar para a lama. Mas glória a Deus, porque a Bíblia nos promete que quando Jesus vier novamente, nós vamos ser libertos 100%. O pecado vai ser arrancado de nós. Isso vai ser demais. Por isso eu e você, nós somos convidados a encarar esse espelho com sinceridade. Essa manifestação da maldade do homem na história do mundo tem que gerar em nós, como reino de Deus dessa terra, um clamor de misericórdia. Nós precisamos clamar pela nossa vida, pela vida desses homens e mulheres caídos. Nós precisamos clamar para que Deus alcance a vida dessas pessoas. Mas não só isso. E aqui eu quero fazer um parênteses, nem estava no meu sermão, mas eu vou falar. Nesses últimos dias, nós tivemos aqui uma conferência que chamava-se Até que Todos Ouçam. Foram aí 4 dias intensos, de várias palestras, várias organizações, mais de 70 organizações estiveram aqui, falando pura e exclusivamente sobre evangelismo, sobre a necessidade de nós alcançarmos vidas para Jesus. E situações como essa que a humanidade vive agora, neste momento, deveria gerar em você, jovem, um fogo ardente no seu coração, um desejo de alcançar alguém para Jesus. Porque é por isso que a tua faculdade está aquele lixo que você vê. É por isso que você vê famílias próximas de você, ou quem sabe mesmo até a sua, totalmente disfuncionais, destruídas. Essas pessoas precisam de um encontro com Deus, e Deus quer usar a sua vida para isso. Hoje de manhã fui impactado pela palavra de um pastor coreano que estava aqui ministrando para nós. O cara pegou 50 horas de avião para estar aqui. E ele representa um movimento que chama
1 billion souls, que é 1 bilhão de almas para Jesus. Eles querem até 2033 acrescentar uma grande colheita de almas para Jesus, de 1 bilhão de pessoas. Você deve estar pensando assim, esse pastor e essa galera aí é tudo biruta da cabeça, 1 bilhão de pessoas, os caras são... Você já parou para pensar que até 2033 tem 10 anos, falta bastante tempo. Os dados já mostram que nós temos mais de 1 bilhão de cristãos no mundo. Você já parou para pensar que se todos esses cristãos se envolvessem nesse projeto e eles fizessem assim, meu compromisso é levar uma vida para Jesus em 10 anos, uma vida, o objetivo seria alcançado. Não é factível isso? O problema é que a gente está dormente como igreja. A gente ouve esse tipo de coisa e fala, isso não é para mim, evangelizar é para o pastor. Não, ovelha que gera ovelha, eu sempre ouvi falar disso. Ovelha gera ovelha, meu irmão. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Pastor, mas nada na história da humanidade tem 100% de adesão, então isso aí não vai funcionar. Tudo bem, beleza. Vamos pensar em 10%? Se 10%, nós estamos aqui, vamos dizer, quase 100 jovens. Se 10 jovens aqui, 10, falarem, pastor, estou com o meu coração, eu vou entrar nessa parada aí. Eu me comprometo nesses 10 anos, cada ano, investir na vida de uma pessoa a cada ano, nós também alcançaríamos o objetivo. Eu fui tão impactado com isso, que eu tomei uma decisão hoje de manhã. Eu estou com um projeto na mente que eu vou lançar para o ano que vem, que vai ter a ver com isso. Sobre alcançar uma vida para Jesus. Só uma. Enquanto nós continuarmos dormentes, a gente não tem direito nenhum de apontar para a situação que está acontecendo no mundo e falar, isso é o caos, Jesus precisa voltar. Tudo bem, meu irmão, mas o que você está fazendo para que isso aconteça? A palavra de Deus fala que Jesus voltaria quando todos ouvissem a palavra. Você está compartilhando a palavra? Você só está vendo as notícias no Instagram e falando que absurdo, Maranata, Jesus e tal. Quantas pessoas você está discipulando? Quantas pessoas você está ensinando? Você tem buscado viver uma vida com o Senhor? Pastor, mas eu não sei como. Fica tranquilo, meu irmão. Deus usa cada um do jeito que é. Só Deus pode restaurar, salvar, curar. É justamente porque nós cremos que só Deus pode realizar essa obra que você é mais ainda encorajado a fazer, porque não depende de você. A você cabe apenas abrir tua boca, falar e testemunhar. Só isso. A responsabilidade da regeneração não é sua. Deus só te dá o privilégio de poder comunicar. Por fim, a solução de Deus para esse cenário. Diante desse cenário, Jesus ele se esvazia, se torna semelhante a nós. Jesus ele inaugura a nova criação e a nova humanidade redimida. Teólogo chamado John Henry Newman, ele diz, para sermos redimidos, todos nós devemos ter aquela natureza que ele, o Redentor, assumiu. Se nossas naturezas fossem diferentes, ele teria redimido uma e não outra. Temos essa natureza em comum, sendo todos filhos de um homem, Adão, e portanto a história de nossa queda está conectada com a história de nossa recuperação. Adão nos trouxe essa natureza pecaminosa, mas Jesus veio nos mostrar o que é ser homem de verdade, o que é sermos humanidade de verdade. Ele veio mostrar para nós essa nova natureza, uma natureza redimida, restaurada, regenerada. É só em Cristo que nós podemos viver dessa forma. E o intuito dessa mensagem é justamente te encorajar a isso, a você ser um proclamador, um intercessor, em nome de Jesus Cristo. Meu desejo é que a nossa vida, nossa oração, nossas palavras possam apontar para aquele que é a verdadeira solução. Se antes eu e você éramos vilões da história, hoje nós somos chamados a colaborar com aquele que é o herói. Nós somos chamados a colaborar com o mocinho da história. Mas nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos parar de viver como uma igreja dormente. Uma igreja que assim, eu vou na célula, eu faço meus compromissos da igreja e está ótimo.
E realmente, glória a Deus se você faz isso, tem que fazer mesmo. Mas Deus te chamou muito para ser muito além disso. Deus te chamou para alcançar vidas, gente. Deus te chamou para, sabe, abençoar pessoas, a ser luz do mundo. Olha aqui para mim, jovem. Ser luz do mundo é aquele que ilumina onde está escuro. Para você iluminar onde está escuro, você precisa estar lá. E você precisa iluminar. Agora, se você está no escuro e lá continua escuro, quer dizer que você é uma lâmpada apagada. Deus não te chamou para ser uma lâmpada apagada. Hoje de manhã eu estava ministrando sobre oração. Deus me deu uma palavra sobre, o título era Oração que sempre encontra o sim de Deus. E um dos aspectos dessa oração é uma oração que alcança o outro. E eu fiz uma pergunta de manhã e eu quero fazer essa pergunta hoje aqui. Qual foi a última vez que você orou ao Senhor sobre o ID que Ele deu a você? Qual foi a última vez que você, ao invés de orar a Deus pedindo alguma coisa, ou agradecendo por alguma coisa até, que isso é ótimo, mas qual foi a última vez que você orou para Deus sobre, quem sabe, o dom que Ele te deu para que Ele aprimorasse, para que usasse para a sua glória? Qual foi a última vez que você orou ao Senhor para que Deus te capacitasse a exercer uma liderança? Qual foi a última vez que você orou ao Senhor para que Ele tirasse do seu coração toda timidez, toda vergonha, todo medo, para que você pudesse alcançar vidas? Qual foi a última vez que você orou ao Senhor para que Ele te desse ousadia e intrepidez para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo crucificado e ressurreto? Qual foi a última vez que você orou para que Deus te inspirasse a orar por pessoas, a clamar por conversões? Qual foi a última vez que você orou para que Deus te desse fome e sede das Escrituras, para que você pudesse se preparar melhor, para que você pudesse evangelizar, para que você pudesse saber qual é a razão da sua fé, até mesmo para a sua própria existência? Eu estou falando isso para vocês, e me veio no coração, agora aqui, algo do início da minha caminhada, eu quero compartilhar para nós encerrarmos. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu era bem novinho, e aí eu comecei a orar com pessoas, enfim, e aí tinha um homem na igreja que eu frequentava, esse homem adoeceu, ele contraiu câncer. Eu devia ter uns 9 anos de idade. E eu lembro que esse homem, ele estava com câncer, e ele não tinha ninguém que poderia ir na casa dele, que meus tios queriam fazer tipo uma reunião de oração na casa dele, para poder orar com ele, ir lá semanalmente, tudo mais. E não tinha ninguém que pudesse tocar o louvor. Tinha 9 anos, eu não sabia tocar, não sabia cantar. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu ajoelhei, e eu falei assim: Jesus, eu não sei tocar violão, mas eu gostaria que o Senhor me ensinasse, para que eu pudesse tocar na casa daquele irmão. E eu lembro que eu comecei, de uma forma miraculosa mesmo, a aprender sozinho violão. E foi até engraçado, porque o cara que minha mãe queria que me ensinasse violão, disse que eu não poderia tocar violão, porque minha mão era muito pequena. Então, contradizendo até a palavra contrária do professor de violão, eu comecei a tocar violão. Eu lembro que eu estudei durante aquela semana, e eu aprendi a tocar nos galhos secos de uma árvore qualquer. E eu lembro que eu cheguei na casa do irmão, e aí estava lá, eu peguei o violão, e eu toquei a música, minha mãe cantou, e assim, eu estava muito feliz, porque eu estava conseguindo tocar louvor ali na casa do irmão. A hora que eu terminei, eu ainda olhei para ele e falei assim: vocês querem pedir alguma música? Eu não sabia mais nenhuma. E eu estou contando isso, porque isso aconteceu outras vezes. Aconteceu quando, por exemplo, depois que eu continuei tocando violão, chegou um momento onde abriram uma célula numa igreja que eu frequentava, e não tinha ninguém para cantar. Tinha eu para tocar, mas não tinha ninguém para cantar. Eu lembro que eu cantava, e você pode, é verdade isso, tá? Eu cantava hiper desafinado. Isso é verdade. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu orei a Deus e falei assim: Deus, sou eu de novo. Não tem ninguém para cantar. Agora não tem ninguém para cantar. Me ensina a cantar.
Eu lembro que no outro dia era célula. Eu falei assim, seja o que Deus quiser, né? Eu cantava desafinado, meu irmão. Eu cheguei lá, eu comecei a tocar música e eu comecei a cantar. E eu comecei a cantar afinado. E eu fiquei em choque. E a hora que eu estava adorando, a hora que eu abri o olho, e a irmã do lado estava chorando, o outro ali estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Eu falei assim, Deus, eu nem sabia que dava para acontecer um negócio desse. E tem muitas outras histórias que aconteceram. Como eu comecei a escrever músicas antes de eu gravar. Foi um acampamento que o pastor pediu, você pode fazer uma música tal coisa? E o Espírito Santo colocou no meu coração, falou assim, fala que sim. Eu falei, posso, pastor, vou fazer uma música. Cheguei em casa e falei, Deus, sou eu de novo. O senhor falou para eu fazer uma música, agora o senhor vai ter que dar a música. Que depois virou a primeira música do primeiro CD que eu gravei. Por que eu estou contando isso para você? Qual foi a última vez que você orou a Deus para que Deus te capacitasse a fazer algo para a obra do reino de Deus? Tudo na minha vida, estou falando aqui para vocês, não para que, não é isso, não é sobre mim. Isso é sobre Jesus. É sobre como Jesus pode capacitar pessoas que não têm capacidade, como eu. Tanto o louvor quanto a pregação, não sabia pregar. O da pregação foi super engraçado, eu cheguei para tocar no congresso, a mulher virou para mim e falou assim, viu, eles te falaram que você vai pregar também os 4 dias do congresso? Eu olhei e falei assim, não. Não, mas você pode? O Espírito Santo de novo, fala que sim. Aí eu posso? Eu tinha acabado de chegar de viagem, eu não tinha nem parado no lugar que eu ia ficar, eu ia tocar numa conferência. Deixei meu violão, eu lembro que eu desci, me assentei numa escada que tinha do lado, tipo uma escada assim, que tinha do lado do púlpito, e eu orei, Deus, sou eu de novo. O Senhor falou para eu pregar, agora você vai ter que dar a palavra. E foi a primeira vez que eu preguei, foi uma bênção, não sabia pregar. Não. Então Deus, Ele capacita, gente. Deus pega pessoas que não sabem e ensina. Qual foi a última vez que você orou por isso? Deus te chama para sair desse papel de dormência, para que você possa se tornar um colaborador do Senhor. Eu quero chamar você para um período de oração. E hoje eu gostaria que você fizesse essa oração. Eu gostaria que você, em primeiro lugar, clamasse. Eu acabei de falar que nós precisamos clamar. Eu gostaria que você clamasse por aquilo que está acontecendo em Israel. Né? Também está acontecendo um monte de atos de violência ali na região de Londres também. Então que você clamasse pelo mundo como um todo. Tem muita coisa acontecendo, muito triste na história da humanidade, nós precisamos clamar por isso. Mas eu gostaria que não só você clamasse por essas vidas, mas que você clamasse sobre a sua vida. Mas não para pedir alguma coisa para Deus, no sentido de alguma coisa que você está querendo aí da tua vida pessoal, não. Eu gostaria que você orasse sobre o ID que o Senhor colocou para você. Quem sabe para que Deus te capacite a alguma coisa, te encoraje a alguma coisa, tire você desse estado de sedentarismo espiritual.